O patrimônio cultural em pauta pelos 1080 AM. Momento do Patrimônio. Produção e apresentação: Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Boa noite, ouvintes. Momento do Patrimônio recebe hoje Paula Ramos, bacharel em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela URGS, com mestrado e doutorado em Artes Visuais, também pela URGS. Paula é curadora, historiadora, crítica de arte e professora do bacharelado em História da Arte e do programa de pós-graduação em Artes Visuais do Instituto de Artes da Universidade. Boa noite, Paula. É um prazer te receber aqui. Boa noite, Guta. Boa noite, Diego. Boa noite. Tudo bem? Paula, o que te levou a focar o teu trabalho em patrimônio histórico? Na realidade, a área de patrimônio é uma área que me interessa já faz um bom tempo. Como eu trabalho com história da arte, é meio inevitável. A gente trabalha também com patrimônio. E me parece que é muito difícil, para não dizer impossível, tu falares, por exemplo, de uma história da arte colonial no Brasil ou no Rio Grande do Sul, sem tu falares desse patrimônio histórico, né? Infelizmente, nós não temos muitos exemplares desse patrimônio, no caso do Rio Grande do Sul, até pela história recente do Rio Grande do Sul, se nós pensarmos na questão da ocupação ocupação lusa no Estado, mas é uma questão que sempre me atraiu, e eu, como professora que trabalho com essas questões, me parece inevitável não trabalhar, e sempre gostei muito dessa área, né? Sempre gostei muito. Como é que se dá o ensino do patrimônio histórico para os estudantes de artes? E como é que eles recebem essas informações? Olha, no curso de História da Arte da URGS, que é o curso no qual eu mais atuo, né? O curso de História da Arte, ele é um curso que tem as questões de patrimônio como centrais, né? Inclusive, nós temos uma atividade, que é uma atividade que articula ensino, pesquisa e extensão, que são as viagens de estudo que nós organizamos todos os anos, no mês de julho, no período de férias. E essas viagens, que contam com a participação de professores do curso e os estudantes, elas têm todas elas o mesmo título, a mesma, digamos assim, matriz no título, que essa matriz é Arte, Cultura e Patrimônio no lugar tal. Então, por exemplo, na primeira vez que nós fizemos essas viagens, que foi em 2011, nós fomos à metade sul do Rio Grande do Sul. Começamos com o Rio Grande do Sul. Então, era arte, cultura e patrimônio na metade sul. No segundo ano, arte, cultura e patrimônio no território do Ouro. Fomos a Minas Gerais. Depois, Rio de Janeiro. Ano passado, Missões no Brasil, Argentina e Paraguai. E em 2015, agora nós vamos à Bahia. Então, é impossível tu falares de história da arte sem tu resgatares isso. E nós queremos, assim, trabalhar com os estudantes justamente o tempo inteiro essa consciência do patrimônio. E o campo da história da arte não é um campo fechado nas artes tradicionais. Pintura, escultura, cerâmica, né? O campo da história da arte lida também com as questões de arquitetura, com as questões da cidade, com as questões do patrimônio, sempre. E a gente trabalha muito isso em sala de aula, sobretudo nas disciplinas de arte brasileira e arte no Rio Grande do Sul, né? São as disciplinas que nós temos acesso direto, se quisermos, a esses exemplares, né? Só se a gente se organizar que a gente tem acesso a isso. Então, nós podemos fazer estudos in loco. E como é que os estudantes recebem isso? Olha, Guta, eu tenho certeza de que para eles é transformador. Né? Uma viagem, por exemplo, de estudos, as nossas viagens duram 2 semanas. Preparando as viagens, nós temos sempre um seminário, que acontece, em geral, 1 mês antes, com especialistas naquele tema. Especialistas aqui do Rio Grande do Sul, de outros estados. Que eles vêm, apresentam as suas pesquisas. Então, são pesquisadores de ponta. E quando os alunos vão a esses lugares, e nesses locais nós temos também a participação de professores e pesquisadores locais que nos recebem, quando nós vamos, para os alunos é um encantamento. Eles entendem, digamos assim, o funcionamento, porque aquilo não é uma peça morta. Aqueles exemplares, eles não estão mortos, eles continuam fazendo parte, felizmente, da nossa vida, né? Então, eles têm é transformador. No ano passado, quando nós fomos às missões, por exemplo,
E eu avisei os alunos, olha, gurizada, nós vamos a um lugar que nós vamos visitar cidades, vilas, que tem assim 1.000 habitantes. Então, não vai ter noite nessas viagens, né? Não vai ter assim festinha, né? Porque isso também é um atrativo. E eu até imaginei, essa viagem não vai ter tanta procura. E ela saiu daqui lotada. Tinha fila de espera, se houvesse vagas. E os alunos visitando sítios arqueológicos, imagina, na Argentina, no Paraguai, nós entramos assim em vilas no Paraguai para visitar sítios arqueológicos. E foi assim transformador, assim, inclusive porque eles viram lá, né, os Guarani convivendo, né, no meio daquele patrimônio, fazendo efetivamente com que aquele patrimônio, fazendo daquele patrimônio algo realmente vivo e que ajuda a entender a história daquela localidade, daquela cultura, daquele povo. Então é uma coisa transformadora. Eu acho que esse é um investimento que é um diferencial do curso, por exemplo, e que os alunos, eles percebem esse diferencial. E é uma atividade única porque ela agrega professores e alunos, né, inclusive técnicos da URGS que nos acompanham, né. No ano retrasado nós fomos, por exemplo, ao Rio de Janeiro, visitamos Rio de Janeiro capital e o Vale do Café. E o Everton Cardoso nos acompanhou, fez uma matéria linda, que inclusive foi publicada no Jornal da Universidade. E, inclusive, ele publicou nessa edição vários depoimentos de alunos sobre aquela experiência. Para os alunos é realmente transformador. E eles percebem também a possibilidade de campos de pesquisa nisso, né? Porque a gente tem que sair dessa... Pensei que é muito engessado tu ficares naquela ideia da história da arte como uma coisa assim... como um campo muito tradicional. Não, é um campo aberto, vivo, né? E nós temos muito a fazer, felizmente. O bom do Brasil é que a gente tem quase tudo a fazer. Né? Paula, recentemente tu apresentaste um trabalho em 2 eventos acadêmicos internacionais sobre igrejas luso-brasileiras no Rio Grande do Sul, construídas ao longo do século XVIII. Em termos metodológicos, como tu organizaste esse trabalho? Olha, Diego, esse trabalho foi um trabalho muito interessante para mim. E aqui eu vou me permitir contar uma historinha muito rápida. Eu fui, durante um bom tempo, editora da revista Aplauso. E, enquanto editora dessa publicação, eu fiz 2 trabalhos, assim, para mim, muito marcantes sobre patrimônio. Um deles foi sobre patrimônio. Eu visitei 10 cidades no Rio Grande do Sul que tinham, assim, uma riqueza patrimonial interessante. Eu fiz uma grande série, que inclusive foi agraciada com o prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, concedido pelo IFAM, como uma contribuição na área de divulgação do patrimônio. E depois eu fiz um trabalho em parceria com o Ricardo Kalov, que é fotógrafo, e nós fizemos um percurso justamente pelas cidades que tinham essas igrejas construídas no século XVIII. Então, no ano passado, nesses 2 eventos acadêmicos, que tinham como foco essa questão da arte sacra, eu achei interessante resgatar esse trabalho que eu havia iniciado anos antes, ainda para Aplauso. E foi o que eu fiz. Então, o que acontece? Pouco se fala dessas igrejas luso-brasileiras no Rio Grande do Sul. Quando a gente fala em arte colonial no Brasil, a gente fala de arte colonial na Bahia, em Minas, em Pernambuco, no Rio de Janeiro, que eram os centros econômicos mais importantes do Brasil naquele período. E que, portanto, acabaram tendo também a ornamentação mais interessante, os projetos arquitetônicos mais interessantes, e foram locais em que havia uma atuação de ordens religiosas. Ordem franciscana, beneditina, carmelita, etc. No Rio Grande do Sul, nós tivemos uma conjuntura completamente diferente. Né? Se, por um lado, tivemos a questão da presença dos jesuítas na experiência jesuítico-guarani, quando essa experiência se encerrou, o que nós tivemos? Nós tivemos a entrada dos portugueses, já no século XVIII, começando por Rio Grande, né? E como nós estávamos num período de muita luta por terras entre portugueses e espanhóis, nós não tivemos aqui a entrada de ordens religiosas como nós tivemos em outras áreas. E aqui era uma área de disputas, não era uma área estabelecida. Bom, como é que isso aparece nesse patrimônio arquitetônico? As igrejas que nós temos são igrejas desenhadas por engenheiros militares. Isso é uma grande novidade? Não, não é. Não é. Nós temos alguns lugares do Brasil em que temos igrejas desenhadas por engenheiros militares. Mas o fato interessante é que aqui no Rio Grande do Sul, todas as igrejas do século XVIII são desenhadas por engenheiros militares. Então, quer dizer, é um dado, assim, muito importante.
elas acabam sendo igrejas regidas por um pragmatismo, por uma robustez. Elas não têm, assim, um caráter de adorno, de ornamentação, como tem as outras igrejas. Nós temos igrejas profundamente pragmáticas, quase com cara de fortaleza, né? Por exemplo, a Igreja Catedral de São Pedro, em Rio Grande, que foi projetada pelo Manuel Vieira Leão e, ao que tudo indica, construída pelo Pinto Alpoim, um dos mais eminentes engenheiros militares portugueses atuando no Brasil no século XVIII. Uma igreja incrível, né? A Igreja de Viamão, da Conceição de Viamão, uma igreja desenhada pelo Sá e Faria, José Custódio Sá e Faria, que também era um engenheiro militar muito requisitado e que fez, por exemplo, o projeto da Catedral de Montevidéu, no Uruguai. Então, eram assim, profissionais altamente gabaritados. E esse me parece que é o grande dado. Tu teres igrejas assinadas por profissionais de ponta como esses. Então, essa história, ela geralmente ela é trabalhada, quem foi que escreveu sobre isso, né? Pesquisadores como o Günther Weimar tem texto sobre isso. O Francisco Rio Pardense de Macedo tem alguma coisa escrita nos anos 70, 80 sobre isso. E o Maturino da Luz também. Então, são pesquisadores da área da arquitetura que tem alguma coisa, né? Mas, salvo engano, não é uma área que tenha não é um tema que tenha grande divulgação, inclusive. E eu posso dizer a vocês que quando eu apresentei essas pesquisas, elas foram, assim, as pessoas que trabalhavam com história da arquitetura, com história da arte, nesse período ficaram surpresas, encantadas e curiosas para saber mais, né? Porque é realmente esse Brasil dos engenheiros militares, esse Brasil colonial dos engenheiros militares, a gente pouco fala, ainda mais engenheiros militares projetando igrejas, né? Eles também faziam isso, mas geralmente as igrejas que são resultado desse desenho não são fruto de grandes investigações, de grandes pesquisas. Eu também não sou uma pesquisadora que trabalhe com isso. Foi um trabalho que eu mais fiz assim como uma divulgação mesmo, né? Trazendo à luz esses dados, né? Por que, Paulo, os militares são os responsáveis pelo início dessas construções religiosas aqui no Rio Grande do Sul? Porque eles estavam aqui para demarcação de terras, né? Eles foram indicados para fazerem as demarcações de terra. Então, eles vieram para cá, né? E, por exemplo, já vieram com Silva Paz, né? Quando Silva Paz foi ali para Rio Grande, eles vieram junto. E isso é um dado importantíssimo. Portugal foi indicando os mais destacados militares, engenheiros militares, para atuar aqui, né? A Beatriz Siqueira, que é uma pesquisadora que fez um livro lindo chamado, se eu não estou enganada, O Brasil dos Engenheiros Militares, é algo mais ou menos assim, editado pela EDUSP, ela traz uma listagem desses engenheiros militares, né? E isso é um dado importantíssimo, eles estavam todos trabalhando por aqui, né? Então, o Rio Grande do Sul era uma área de interesse para a coroa, porque durante o século XVIII, como nós sabemos, Espanha e Portugal ficaram em guerras o tempo inteiro por esse território. Eles estavam aqui para garantir os territórios à coroa portuguesa e tinham que fazer esse trabalho também de projetar igrejas, à medida em que eram criados os assentamentos e as vilas, né? E essas igrejas, onde é que elas estão? Elas estão ali na região de ocupação açoriana. Quer dizer, tu começas por Rio Grande, aí tu vais ali pelo Vale do Taquari, né? Então, a gente vai encontrar essas igrejas em Rio Grande, em Viamão, depois em Triunfo, em Taquari, chegando até Rio Pardo, por exemplo. Esse é o eixo das igrejas luso-brasileiras do século XVIII no Rio Grande do Sul. O triste dessa história é que, com raríssimas exceções, que são a igreja de Viamão, a Catedral de São Pedro e a igreja da Conceição em Viamão, tirando esses exemplares, as demais elas encontram-se assim em situação lamentável, né? Com muitas intervenções que foram feitas ao longo dos anos, descaracterizadas e impróprias, inclusive algumas delas, né? Então esse é o dado triste, porque é um patrimônio que não foi devidamente cuidado, né? Essa é a questão complexa e infelizmente não sei quando que isso vai reverter, né? Esperamos que reverta, mas não sabemos, né? Bom, Paula, o programa de hoje está acabando. Nós vamos então continuar a conversar na próxima terça sobre as edificações religiosas do século XVIII. Muito obrigada pela tua presença. Obrigada. Imagina, obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Conversamos hoje com Paula Ramos, bacharel em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela URGS, com mestrado e doutorado em Artes Visuais também pela URGS. Paula é curadora,
historiadora, crítica de arte e professora do Bacharelado em História da Arte e do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais do Instituto de Artes da Universidade. O Momento do Patrimônio é uma realização do Setor de Patrimônio Histórico da Superintendência de Infraestrutura da URGS. Produção e apresentação, Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Gravações, edição e mesa de áudio, Jefferson Gomes. Boa noite a todos e feliz semana.